Pessoal, bom dia. Gente, hoje nós vamos continuar então nossa aula, tá? Estávamos falando nas aulas anteriores, né, sobre a Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, ok? A Revolução da Tecnologia, Revolução Técnico-Científica Informacional, né? Hoje nós vamos falar, aliás, antes, essa revolução, né, técnico-científica informacional, nós aprendemos também que ela está inserida dentro do contexto da globalização, ok? E outra coisa que está inserida dentro do contexto da globalização são os blocos econômicos, ok? Então, aqui eu trouxe um conceito de blocos econômicos para vocês, tá? Nós podemos também acompanhar lá na página 35 da apostila, ok? Então, o que são blocos econômicos? São organizações, tá? São associações regionais de países e interesses mercantis, ok? Então, assim, elas são a associação entre dois ou mais países que deixam o seu... que abrem mão da sua soberania nacional, okay? Eles abrem mão de sua soberania nacional para que esses países eles possam, né, agir em conjunto, seja por questões econômicas, comerciais, que é o grande acordo que eles fazem, né, maior parte do acordo que é feito, tá? Porque olha só o nome, blocos econômicos, né? É claro que você vai ter o quê? Economia ali, né? Então, vai ter que ter um fluxo de mercadorias mais intenso. Claro que o fluxo de pessoas também, porque o turismo ele movimenta a economia, né? As pessoas elas são as pessoas que fazem a economia, que faz o dinheiro circular. Só que o produto do valor é, né, as mercadorias, ok? Então, cada bloco econômico, gente, no mundo são grupos de países, tá? A maior parte aqui está falando que são associações regionais, ou seja, países que têm uma proximidade geográfica ali, tá? Mas, né, nós temos alguns outros exemplos de blocos econômicos no mundo que não seguem esse padrão aí, tá? Cada país está num continente, mas eles interagem entre si, formam um grupo ali, tá? Bom, o acordo que é feito entre esses países vai do que foi combinado, que foi tratado entre eles, ok? Na hora da criação do bloco. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí o Mercosul, que foi criado em 1991, no Tratado de Assunção, que anexavam em suas economias Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Okay? E esses países, né, eles faziam trocas comerciais, né, entre eles, ok? Circulação de pessoas também, né? Então, assim, cada bloco que é criado, o acordo é diferente, vai do acordo que eles fizeram ali na hora da criação, ok? A União Europeia, por exemplo, né, nós temos a livre circulação de pessoas e mercadorias, foi um tratado que eles fizeram ali, tá? Então, o grande objetivo desses blocos é intensificar as relações comerciais, né, dos países dentro do próprio bloco, ok? E fortalecer também as suas transações, ou seja, suas interações comerciais com outros blocos também. Porque um bloco ele pode, né, estar trocando, né, economias com outro bloco também. Livre circulação de pessoas, mercadorias, entre outras, tá? Eu tenho a imagem aqui. Aqui são a imagem dos principais blocos econômicos do mundo. Dentre eles, eu vou destacar para vocês ali, em vermelhinho, tá? Antes nós tínhamos apenas os Estados Unidos, né, e o Canadá formando o NAFTA. Okay? O NAFTA que era uma associação de livre acordo da América do Norte. O México não entrava nessa associação. Por mais que o México faz parte da América do Norte, mas o México não entrava nessa associação. Hoje não. Agora, esse ano mesmo, o antigo NAFTA, o NAFTA foi substituído, por isso que chama de antigo NAFTA, né, pelo USCAN, que é, né, United States, México e Canadá.
ok? Estados Unidos da América, México e Canadá, formando o bloco econômico ali da América do Norte. Olha só de verde, em verde destacando ali o Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, tá? Nós temos ali em azul claro o maior bloco econômico, não em termos de extensão territorial, mas em termos de quantidade de países, a famosa União Europeia, contando com 27 nações. Era 28, mas a Grã-Bretanha resolveu sair, ok? Da União Europeia. O maior bloco em termos de extensão territorial é a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, tá? Quem faz parte da CEI é a Rússia e os antigos países que faziam parte da ex-União Soviética, bem como a Rússia também. Ok? Bom, percebam que esses blocos aqui que nós temos, eles estão divididos regionalmente, tá? Seguindo o que estava falando ali, né? Naquele outro slide anterior, reforçando que estava falando que normalmente eles buscam proximidades, tá? Entre as nações para fazer esses acordos comerciais, que esses acordos comerciais vão englobar, por exemplo, a troca de mercadoria. Exemplo, soja. Então é mais fácil a Argentina comprar soja do Brasil, né, do que a dos Estados Unidos, porque por mais que os Estados Unidos e o Brasil consigam fazer o mesmo valor para a Argentina, o deslocamento, né, da soja dos Estados Unidos para a Argentina vai ser maior, deixando o produto mais caro. Mas vamos supor que o produto esteja mais barato. A soja dos Estados Unidos está mais barata que a do Brasil. Mas a China vai comprar do Brasil. Por quê? Porque eles fizeram um acordo comercial. Olha, a Argentina vai comprar do Brasil. Por quê? Fizeram um acordo na hora que foi feito o Mercosul. Olha, Argentina, então você vai comprar esse produto de mim. Tudo bem, em contrapartida, eu compro esse de você. Então, eu compro de você, você compra de mim. Entendeu? Para nós nos fortalecermos economicamente, deixarmos o nosso bloco mais fortalecido, por isso que chama bloco econômico, né? Podemos também ter vários outros acordos, por exemplo, isenção de tarifas alfandegárias, que são os impostos, sobre algum tipo de mercadoria, né, determinado tipo de mercadoria que circula no interior do bloco, ok? De cada bloco. Tá? Por exemplo, como é que você acha que a gente vai lá para o Paraguai e compra até uma determinada cota de produtos, né? E não paga imposto. Compra mais barato porque está sem imposto ali. Ok? É graças ao acordo que foi feito no Mercosul. Se esse acordo encerrar, não vai ter mais Mercosul. Agora cada país é independente, aí os preços dos produtos no Paraguai estarão muito mais caros também, porque daí eles vão cobrar impostos. Tá? E outra, como é que vocês acham também que nós entramos no Paraguai, ok? Só passando ali pela alfândega, não precisa mostrar passaporte nem nada, como se fosse uma extensão do Brasil. Ou na Argentina, que você só mostra o seu RG, não precisa de passaporte, nem de visto, como nos Estados Unidos, por exemplo, né? Devido ao acordo que foi feito, né, na criação do Mercosul. Na União Europeia, aqui, ó, que nós temos a União Europeia, tá? Existe um acordo de livre circulação de pessoas pela União Europeia que chama Espaço Change. Okay? Esse Espaço Change são os países que fazem parte do Espaço Change. Okay? Quem for cidadão europeu, ele pode circular livremente por esses países sem ter que apresentar passaporte, sem ter que apresentar visto, apenas mostrando, né, a sua identificação como um cidadão europeu. Ele consegue se locomover e se deslocar por todos esses países. Okay? O Espaço Change foi um acordo também feito na hora da criação da União Europeia, lá em 1992, pelo Tratado de Maastricht, okay? Na qual visava fortalecer, né, a economia turística da região, fortalecer, né, e incentivar o turismo na região. Então, uma pessoa que está lá em Portugal, ela quer conhecer a França, ela pode ir na Alemanha. Enfim, né, tem até aquele Eurotrem, né, que circula por alguns países da União Europeia e não há necessidade do passaporte desde que o indivíduo seja cidadão europeu. Tá? Aí nós temos o Brexit. O Brexit, gente, é algo novo, não está nem na apostila, ok? O Brexit ele trata da saída da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Tá? Esse aqui é um assunto para a próxima aula, porque não entra na questão aí dos blocos econômicos.
Agora sim, aqui nós temos aí a União Europeia, o maior bloco econômico do mundo com 27 países, em termos de quantidade de países, né? E isso aqui é o mapa, né, da Europa, e aí estamos aí, aqui está a União Europeia, a bandeira ali da União Europeia também, tá? Bom, no começo dessa aula aqui eu falei para vocês que os blocos econômicos eles procuram mais se regionalizar, estando um ali mais próximo do outro, ok? Mas nós temos alguns exemplos, né, de blocos econômicos que não são configurados regionalmente, como observamos aqui. Por exemplo, os BRICS, tá? Os BRICS, que são as iniciais de Brasil, Rússia, né, Índia, China e África do Sul, cada um em um continente, né? Olha só o mouse, acompanha o mouse. O Brasil aqui está, né? A Rússia aqui em cima, ó, peraí aqui, okay? Onde está passando o mouse, o maior país do mundo, inclusive, né? A Índia, que aqui está, olha só, porque esses blocos aqui, esse bloco econômico aqui, eles colocaram regionalmente, não colocaram os BRICS, tá bom? Então a Índia, aí nós temos a China, né? E nós temos aqui, olha só, a África do Sul, ok? Nós temos a África do Sul. Então cada um está num continente diferente, um na América, um na Europa, né? 2 na Ásia, Índia e China, e um na África, não tem nenhum da Oceania, tá? Então, os BRICS é um grupo, né, de países à parte, porque eles resolveram fortalecer e fazer parcerias economicamente, já que o que eles têm em comum é serem os países em desenvolvimento de maior destaque do mundo, né? Os países emergentes chamados, não é subdesenvolvido, mas também não é desenvolvido. São países que têm sua economia aquecida, são países industrializados, tá? Tiveram as indústrias tardias, isto é, a indústria chegou depois, bem depois, no caso do Brasil, segunda metade do século XX, 1960, né, que a indústria começa a se fortalecer mais ainda. É claro que antes nós tínhamos algumas indústrias de base no Brasil, como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras, foi criada pelo Getúlio Vargas, inclusive, né? Mas é depois de 1960, com Juscelino Kubitschek, que o Brasil começa a receber indústrias, inclusive estrangeiras, investimentos de capital estrangeiro, né? Não só o Brasil, mas todos os outros países aí dos BRICS também tiveram suas industrializações tardias, mas hoje eles têm um certo destaque econômico, como a China, né? Que na verdade já está ali parelho com os Estados Unidos, né? Devido à própria mão de obra também da chinesa, que são mais de 1,4 bilhões de habitantes, né? O maior país do mundo em termos de quantidade de habitantes, tá? Bom, então, para concluir a aula aqui, blocos econômicos são associações entre países que buscam fortalecer as suas economias com base em acordos comuns, buscando sempre ali fazer um acordo com os vizinhos, né? Vocês podem até observar, as cores estão juntas, né? Com os vizinhos ali pela proximidade geográfica, mas que também pode existir, né, exceções, como no caso dos BRICS, tá? É importante frisar que esses países eles abrem mão de sua soberania nacional para caminhar junto com o bloco. Tudo bem? Então ele abre mão de suas economias, por exemplo, um país da União Europeia, para ele tomar uma decisão aqui, olha, eu vou fechar minha fronteira, Portugal, vou fechar minha fronteira e ninguém vem. Não é assim. Você faz parte da União Europeia, um grupo de países. Então vai para votação nesse grupo de países. Se for aprovado, aí você fecha suas fronteiras. Senão, não. É um exemplo só, tá? Então, por isso que eles abrem mão de sua soberania nacional em prol, né, do interesse comum do bloco. Tudo bem? Então essa aí foi a nossa aula de hoje, né? Eu desejo a todos uma boa semana e bons estudos para vocês.